que aquele cliente que estava a fim de participar e não pôde participar, ele possa assistir depois, a gente vai disponibilizar. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa tarde. A gente está muito feliz com esse evento e a gente está ansioso para ouvir, né, tudo que vocês têm que trazer. Eu achei o tema fantástico, né? Então, como a gente pode enxergar melhores oportunidades de investimento, melhores oportunidades para gerir o fluxo de caixa das empresas, investimentos também para os sócios, para os empresários, num cenário que a gente nunca viu na vida. Selic a 2% ao ano, né? Então, nesse cenário novo para todo mundo, quais são, vamos dizer assim, as melhores oportunidades que a gente pode passar para os nossos clientes? Então, eu queria passar a palavra para vocês. Estou aqui, tem algumas perguntas que já mandaram, então com o tempo a gente vai conversando. Quero dizer aos nossos clientes que estão com a gente que tem no menu aí do Zoom, tem uma aba Q&A, tá? É justamente para as perguntas e respostas. Então, não perguntem no bate-papo, porque termina se perdendo. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, já perguntem aqui no Q&A, que eu vou trazer todas as perguntas para os nossos amigos da XP, tá? Mas usem o menu Q&A, por favor. E eu estou aqui, também vou trazer algumas perguntas dos nossos assessores, enfim, a gente vai ser um bate-papo, vai ser algo dinâmico, não vai ser só uma apresentação, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá! Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Monique, eu trabalho dentro do Núcleo XP Empresas, tenho 12 anos de mercado, estou quase aí completando um ano, estou batendo na trave aí para completar um ano de XP. Passa Hoje rápido, né? passa muito rápido. Muito rápido. Passei aí por grandes bancos, né? Minha última passagem foi pelo Banco Safra, já trabalhei na área comercial, na pessoa física, na pessoa jurídica. E hoje, né, aqui dentro da XP, eu estou dentro do núcleo XP Empresas, no pilar de investimentos, pessoa jurídica. Então, hoje eu sou a responsável por toda a comunicação junto aos escritórios, né, os escritórios parceiros que têm times PJ justamente para levar realmente assessoria na parte de investimento e também identificar outras oportunidades de negócio aí que as empresas têm necessidade, né? E aí, falando um pouquinho, né, sobre o tema da nossa live, né, que é fazer uma gestão de caixa mais eficiente em tempos de crise, né? A gente ressalta a importância do caixa, né? Como que uma gestão de caixa, nesse momento, ela se torna relevante, né, para uma empresa? Então, eu diria o seguinte, né, que o caixa é a grande fortaleza, né, o grande coração de uma empresa. A gente sabe que as empresas que têm aí uma estrutura de caixa mais robusta, né, um caixa mais projetado, elas tendem a passar por crises com menos impacto, né? E até acabam se destacando e aproveitando algumas oportunidades de negócio nesse período, né? E essas empresas, eventualmente, acabaram utilizando seus caixas nesse período de crise, até para dar fluidez aos seus negócios, né? Até por oportunidades de negócio que surgiram, compra de matéria-prima à vista, antecipação de fornecedores, até para deixar suas fábricas trabalhando, enfim. Tudo isso, né? Todo esse caixa eventualmente foi queimado ao longo desse período aí de crise. E aí, é sempre aquela questão, né? Como que a gente vai hoje reconstruir esse caixa, né? Que eventualmente foi construído e estruturado há anos atrás, né? Que a gente vem trabalhando há anos atrás. Como que essas empresas que acabaram se descapitalizando nesse momento vão conseguir aí reestruturar num período, num curto espaço de tempo, né? E numa taxa de juros tão baixa, né? Hoje a gente diz que uma gestão de caixa mais eficiente, ela vai muito além do que é trabalhar, né, as entradas e saídas, controlar o estoque, eventualmente analisar aí uma tomada de necessidade de caixa, né, tomar um recurso de curto prazo sem grandes análises, né, da modalidade específica que vai agregar, né, realmente. Às vezes a empresa, numa urgência, acaba tomando uma modalidade de crédito que, ao invés de ajudar, vai trazer juros mais altos, né, e uma dívida aí, uma bola de neve. Então, tudo isso, hoje, a gente tem que olhar muito mais de perto. Porém, a gestão de caixa vai muito além disso. Hoje, uma gestão de caixa vai realmente de encontro a trabalhar aquele dinheiro que fica eventualmente parado, né?
Então, é trabalhar de forma mais inteligente. Então, aquelas empresas que construíram seus caixas há anos atrás, teoricamente foi mais fácil, né? Não precisava de uma grande estratégia. Quando a gente tinha aí uma Selic a 2 dígitos, as empresas, por muitas vezes, alocavam seus recursos em um único produto, que é o famoso CDB com liquidez diária. Então, na época, era muito confortável para as empresas manterem seus caixas aí, né, com liquidez, com uma taxa que teoricamente era interessante, sem correr grandes riscos, porque eles estavam alocadas em grandes players, né, nos grandes nomes aí, nos grandes nomes bancários, né? Então, hoje, esse cenário mudou. Para que a gente possa, sim, trabalhar uma gestão mais eficiente relacionada ao caixa, fazer com que esse caixa seja também um pilar de receita, né, na linha final do balanço da empresa, é importante que as empresas primeiro entendam quais são as alternativas de investimento que se tem no mercado e quais são as alternativas que cabem dentro da política de investimentos, né? Quando eu digo política de investimentos, tem muita empresa que fala, poxa, mas minha empresa aqui não tem uma política formada, não, né, não tem nada formalizado, não tem nada desenhado. Mas a política de investimento nada mais é de identificar qual que é o perfil. Então, fazendo um paralelo com a pessoa física, qual que é o seu perfil? Qual que é o seu horizonte de investimentos? Né? Como que a empresa se sente confortável? É trabalhando ainda com ativos de renda fixa? E quais são essas possibilidades? Ou, eventualmente, a gente pode aí abranger outras classes, né? Outras classes de ativos e trabalhar com fundos de investimento? Então, tudo isso, né? Essa educação financeira que a gente tem que levar realmente para as empresas, né? Da mesma forma que a gente fez para a pessoa física, a gente tem que fazer para a pessoa jurídica, né? Então, levar realmente quais são as alternativas que se tem no mercado, né? Apresentar isso para as empresas e, com base nisso, elas vão realmente definir o que de fato vai atender e o que não vai atender. Outro ponto importante que eu destacaria aqui seria a questão de entender realmente como que funciona o fluxo de caixa dessa empresa, né? Enquanto que no passado mantinha-se tudo com uma liquidez imediata, hoje a gente percebe que todos esses produtos que realmente entregam aí uma liquidez, né, em D0, em D1, eles têm uma rentabilidade um pouco mais tímida. Então, hoje, o grande exercício, né, e o grande trabalho, né, a parte da assessoria do escritório vai entrar justamente nesse ponto. É entender como que essa empresa ela vai trabalhar com curto, com médio e longo prazo desse caixa. Então, o que de fato essa empresa vai precisar manter em D0, com uma liquidez imediata para dar fluidez nos negócios e fazer seus pagamentos com tranquilidade. O que a gente vai conseguir trabalhar de forma escalonada para 30 dias, 60 dias, 90 dias e assim por diante, né? E ainda assim, eventualmente, quais são os planejamentos, né, do ano da empresa? Quais são os investimentos na empresa que está programado? Né? Às vezes, tem uma parcela desse caixa que já está programado para ser utilizado só daqui a um ano, por exemplo, né? Tem muitas empresas que tinham aí alguns planejamentos para esse ano e foram estopados por conta da crise. Então, por que não pegar essa parcela que vai ser utilizada no ano que vem e trabalhar uma estratégia específica, uma estratégia mais inteligente, com o objetivo de rentabilizar melhor, né? Então, o nosso grande objetivo é realmente levar essa educação, mostrar que sim, tem como a gente trabalhar uma rentabilidade mais atrativa, mesmo dentro de um perfil mais conservador, que por muitas vezes, né, as empresas têm esse perfil, muitas empresas falam, poxa, eu sou super conservador, eu não quero risco, e tem até aquela questão de desmistificar, né? Muitas pessoas, né, muitas empresas falam, pô, mas abrir conta na XP, eu vou ter que trabalhar com renda variável e tal. Não, muito comum, muito comum. Nosso objetivo, muito comum. Exatamente, nosso objetivo é entender realmente a política, né, o que realmente leva a conforto, e trabalhar os 3 pilares: liquidez, a conservação do capital e a potencialização dos resultados. Perfeito. Monique, você trouxe uma coisa interessante. Inclusive, a gente teve um exemplo bem recente. Uma empresa estava querendo abrir uma filial em Recife, né? Estava com o capital tudo pronto e veio a pandemia. E aí ela veio conversar com a gente. Eu digo, tá, você estava com esse investimento para fazer. E agora, o que você vai fazer? Ela fez boa pergunta. Está parado no banco. Eu digo que está parado no banco, mas e aí? Vai continuar parado no banco? Não, vamos conversar. E aí, justamente essa mesma cliente é uma pessoa muito conservadora, e aí conversando com a nossa sócia aqui, ela, não, mas eu não quero ir para a bolsa.
calma, não estamos falando de bolsa, a gente pode sim manter a sua política de investimento, a sua estratégia de investimentos. A diferença é que a gente vai conseguir trazer produtos com uma rentabilidade melhor. Vamos conversar com calma. E a cliente veio, e enfim, ou seja, está adiado para o ano que vem essa filial em Recife, mas o dinheiro dela não está parado num CDB a 70% do CDI. Não está. Está sendo muito bem rentabilizado. E naqueles produtos. Desculpa, Caú, até pegando o gancho, até tive uma reunião hoje com um cliente que eles tinham assim, um caixa super relevante parado naquelas aplicações automáticas do banco, que pagam aí 30% do CDI. Chega dói no peito quando eu escuto isso, tá? Dói no peito. E dói no peito porque até ontem eu era bancário, eu costumo dizer isso, né? Até o final do ano passado, as pessoas, a maioria dos clientes que estão assistindo já me conhecem, a gente já conversou, sabem que eu tenho 14 anos de história em banco. E quantas vezes eu liguei para clientes PJ dizendo isso, tira o teu dinheiro da conta. Quantas vezes eu falei isso? Você está com muita grana parada em conta. Ah, qual eu vou usar esse dinheiro? Você tem certeza que você vai usar todo esse dinheiro agora? E, na verdade, a gente via que aquele dinheiro ficava, às vezes, 6 meses parado. Não estou exagerando nem por um segundo. Quantas e quantas vezes tinha cliente de eu ligar todo mês, e o dinheiro fica parado 6 meses na conta, nem num CDB. Ele ficava naquela aplicação automática. Eu digo, você não tem ideia do quanto você está perdendo dinheiro. E aí, a ideia, eu acho brilhante essa forma como a XP trabalha, é dizer, amigo, dentro do seu perfil, mantendo, se você é super conservador, ótimo. Se você é arrojado, ótimo também, não interessa. Dentro do seu perfil, dentro dos objetivos da sua empresa, a gente consegue analisar o teu fluxo de caixa, seja ele o mais nervoso possível, de curtíssimo prazo, até o de longo prazo, não tem problema. A diferença é que a gente vai ajustar isso. Não precisa estar tudo na liquidez. A gente consegue rentabilizar melhor. Eu sempre falo para as pessoas, eu faço uma analogia, que o trabalho do Caú, da Start, da assessoria, ele é muito semelhante ao trabalho de um nutricionista. Então, você tem que pegar o seu cliente, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, você tem que entender de cabo a rabo o que aquela pessoa faz, como é a rotina dela, para poder casar essas coisas. E muitas vezes o receio da pessoa jurídica de abrir a sua conta na XP é que ela logo imagina que ela vai ser tratada como um investidor pessoa física, como aquele cara que está na faculdade juntando salário e vai ter que comprar bolsa. E, na verdade, não, de forma nenhuma. Então, a partir do momento que a gente tem escritórios como a Start, com unidades destinadas à pessoa jurídica, uma célula interna, como é a da Monique, dedicada à pessoa jurídica, a gente está assumindo que a gente reconhece que a pessoa jurídica é um bicho diferente. Então, a gente tem plena ciência de que você vai ter, no seu pool de clientes, uma incorporadora, que ela pode ter um volume grande de caixa, ela fica meses ou anos sem usar, mas quando aparece um terreno que é o negócio dela, uma oportunidade boa, ela precisa dispor desse recurso, ela precisa tomar, porque aqui é o negócio dela. A gente entende que você tem uma varejista que tem um giro muito grande, tem recebimentos com prazo e bem previsíveis, e que esse cara sabe que ele vai pagar com 30, 60, 90, 120 dias, e que dentro desse espaço não tem problema, ele não precisa acessar. Você sabe que tem empresa que não tem certeza do fluxo dela, sabe que tem empresa que tem um pouquinho do patrimônio da família dentro, e o que a gente precisa que todo mundo entenda é que a plataforma da XP, desde que ela nasceu, a grande ideia é que a gente tivesse uma prateleira para qualquer dieta. Então, assim, seja qual for a necessidade dessas que eu falei, certamente a gente vai ter, enfim, o prato e a refeição para o Caú poder montar uma dieta boa para a pessoa jurídica que for, basicamente. O Pedro, até pegando um gancho aqui, né? Eu acho que isso que você falou faz todo sentido. Eu acho que esse efeito XP, né? Essa cabeça de empreendedor, muda todo o cenário de investimentos, né? Esse olhar e atenção em serviço, e entender o perfil de cada empresa, né? Não encaixar a empresa num perfil lá, um perfil no comum, né? Não existe perfil, não existe o moderado, conservador ou agressivo. Fórmula pronta, né? Existe o perfil da empresa A, o perfil da empresa B, entender os motivos, né? E principalmente uma PJ, esse perfil acaba mudando, porque uma hora ela está comprando, outra hora ela está vendendo, outra hora ela está
Então, isso vai mudando bastante o cenário, né? E também o cenário econômico, que muda bastante. Então, essa atenção, né? Esse olhar do empreendedor, do KU, que é sócio da Start aí, olhando cada empresa de um modo exclusivo, de uma maneira única, faz toda a diferença, né? Eu acho que a gente vê esse crescimento aí, a Monique sabe até dizer mais do que eu aqui, de um crescimento dessa área da XP Empresas tão grande na XP, é muito por isso, né? Pelo Sim. perfil de cada escritório e perfil de mais importante do que cada escritório em si, né? É do agente autônomo de investimentos ali que dá uma atenção completamente diferenciada, entendendo essa empresa, como o Pedro comentou, de cabo a rabo, né? Eu preciso entender, né? O que você faz? Qual o seu hábito? O que você, né? Como nutricionista, o que você gosta de comer? O que você não gosta? O que você pode? O que você não pode? Aí a gente se encaixar e seguir da melhor maneira possível para cada empresa individualmente, né? Inclusive, isso que vocês estão falando vai bem de encontro a uma das perguntas que já tinham pedido para eu perguntar para vocês, que é o seguinte: quais os diferenciais competitivos em se fazer uma gestão de caixa utilizando uma plataforma aberta como a da XP, ainda mais em um momento tão incerto como o atual, né? Legal. Da parte de Perfeito. investimentos eu posso falar, mas acho que a Monique vai ter coisa que ela quer contar também. A gente vai se complementando. Bom, aqui dentro da nossa plataforma, né, como a pergunta já veio, né? Na verdade, ela já veio pronta, já tem aí realmente é uma plataforma aberta, né, onde todos os produtos que estão disponíveis são levados tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, pela ótica de produto, a gente vê que a gente acaba se destacando no mercado, pois o mercado em si, os bancos, eles têm uma total segregação de produtos, então a gente tem um leque muito mais voltado em oportunidades na pessoa física, né, nos bancos, e realmente o que sobra para a pessoa jurídica é um CDB de emissão própria, um fundo proprietário com uma gestão mais passiva e a variedade muito enxuta, né? Hoje, com a plataforma aberta, a gente consegue aí ampliar as alternativas e aí a gente acaba se destacando. Primeiro, não só pela ótica de produto, mas também pelo atendimento, né? É importante ressaltar que vocês aí da Start podem aí trabalhar uma conta PJ e a conta pessoa física, né? De todo o grupo, sejam os sócios, os diretores, os familiares, enfim. Então, essa sinergia, ela realmente tende a melhorar o atendimento, né? Então, quando a gente está falando de plataformas de investimentos, primeiramente eu vou falar de fundos, né? Em fundos, a gente tem aí mais de 400 fundos onde a gente pode trabalhar, sendo que a gente tem gestores nacionais, gestores internacionais, que é algo que as empresas não acessam, né, nos bancos normais. Essa questão de gestores independentes, né, é algo muito inovador. Então, a gente leva isso a benefício de uma pessoa jurídica, de não só acessar os fundos da própria asset da XP, mas também o acesso a gestores independentes. Então, a empresa ela vai ter a possibilidade de acessar gestores diferentes que têm estratégias de investimentos diferentes, ainda assim dentro de uma mesma classificação de risco conservadora, né? Então, hoje, a gente pode eventualmente dividir, né, montar um portfólio de investimentos com 3, 4, 5, 10 fundos de investimento da mesma classificação com estratégias diferentes. E ainda assim, trabalhando um escalonamento de liquidez. Uma parte com uma liquidez em D0, uma parte com uma liquidez em D5, D15, D30 e assim por diante. Então, é claro que a composição dos fundos dessas classes de ativos, por muitas vezes, são muito parecidas. Porém, cada gestor tem aí uma estratégia específica para trabalhar, né? E esse é o grande diferencial. Então, hoje, dentro dessa plataforma, a gente tem aí mais de 400 fundos, sendo que gestores independentes, a gente tem relacionamento com mais de 100 também, e aí tem toda uma curadoria da XP em cima disso, a gente tem uma preocupação muito grande de levar realmente os melhores gestores, as melhores performances, olhar de perto, né, toda Exato, a gente não quer simplesmente ser um canal de distribuição e distribuir qualquer coisa, né? Essa curadoria ela é muito importante. A gente tem equipes que realmente vão a fundo, que vão ali, acompanham a equipe
por equipe, estratégia por estratégia. Então, isso realmente é algo muito interessante, muito relevante para as empresas conhecerem, até porque tem muitas empresas que ainda nem permitem aplicações em fundos por conta disso, por não saber exatamente o que compõe, né, a estrutura de um fundo, quem é o gestor, e isso é algo que a gente tem muita informação, né, que a gente já pode apresentar, destrinchar a carteira e falar muito mais profundamente. Bom, e aí partindo também, né, para a parte de ativos de renda fixa, que são os produtos que as empresas mais conhecem, né, os CDBs de emissão dos grandes bancos, né, eu diria, hoje dentro da nossa plataforma, a gente tem relacionamento aí com mais de 60 emissores, né, então hoje a plataforma da XP, ela é um canal de distribuição, seja de fundos, seja de ativos de renda fixa, né? E quando a gente está falando aí de ativos de renda fixa, a gente tem duas formas de acessar esses papéis, né? A primeira seria via mercado primário. O que seria isso? Seria a negociação entre a tesouraria da XP com as outras tesourarias, né? De bancos médios, por exemplo, os bancos de montadora, que não tem aí uma rede muito grande de distribuição e utiliza aí a plataforma da XP para distribuir os seus papéis, né? Então, como que a empresa ela acaba se beneficiando com essa negociação no primário, né? Eu diria que a gente acaba levando, né, apresentando alguns emissores que por muitas vezes as empresas desconhecem, não estão no radar das empresas. E aí eu daria um exemplo, por exemplo, como os bancos de montadora. A gente tem relacionamento com o Banco GEMAC, Banco CNH, Banco RCI, né, Banco CNH. Então, são emissores que que têm uma classificação de risco, né, um rating AAA, como os grandes bancos conhecidos, Bradesco, Itaú, Santander, Safra, mas que por muitas vezes não está no radar das empresas. Então, o que a gente faz? A gente leva informação, a gente mostra realmente os números desses emissores, apresenta realmente toda a estrutura, né? A gente mostra que esses papéis desses bancos que têm um bom rating, por muitas vezes, têm uma taxa melhor em comparação aos grandes bancos do país, né? Então, a gente acaba aí remunerando melhor a carteira do cliente, quando a gente está falando de ativos de renda fixa, quando a gente começa a implementar esses emissores também, né? Além das montadoras, a gente tem relacionamento com outros bancos, seja Banco ABC, Banco da Ecoval, Banco Sofisa, né? Banco Pan, a gente tem aí diversos, né? Banco Industrial Comercial da China, a gente tem aí muitos emissores que a gente tem relacionamento e pode aí buscar melhores alternativas, né? Ou seja, se a gente puder simplificar... Não só no mercado... Falha um pouquinho. Eu estava dizendo, se a gente puder simplificar isso que você falou para o nosso cliente numa única frase, é tipo assim, se você gosta de investir em renda fixa, você gosta de investir em CDB, a gente vai ter CDBs aqui, AAA, ou seja, tão bem avaliados como o CDB do banco que você está, só que com uma remuneração muito melhor. Exato. Exatamente, esse é o resumo. O fato da gente apresentar esses emissores, né, novos emissores, a gente leva alternativas de CDB com liquidez diária e com prazos fechados para a gente trabalhar um escalonamento de liquidez também de forma mais inteligente, né? Só que não só a gente trabalha com os bancos médios, né, com os bancos de montadora, a gente também, né, vai acessar os principais bancos do país. Que por muitas vezes, né, tem grandes empresas que ainda são mais engessadas com relação às políticas, tem uma determinação do conselho ainda em concentrar os seus caixas nesses grandes bancos, né? E não há problema nenhum, a gente também acessa esses principais bancos. A gente tem um segundo mecanismo, né? A gente fala que a gente acessa via mercado secundário. Seria o mercado secundário? É a negociação da XP via instituições, investidores institucionais. Então, à medida que esses investidores institucionais estão se desfazendo desses papéis, né, gestores em si que estão se desfazendo desses papéis, vendendo esses papéis para dar liquidez aí nos seus fundos, a gente vai lá, busca esse papel, que por muitas vezes já está próximo do seu vencimento e disponibiliza na nossa plataforma. Então, por exemplo, a gente vai acessar via mercado secundário letras financeiras do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Safra, do Votorantim,
bom, de grandes nomes, né? E isso vai muito de encontro a muita política de investimento da empresa. Até porque eu não diria só o emissor, eu diria até o prazo, né? Porque quando a empresa em si ela vai buscar esse papel, a letra financeira, lá no bancão onde ele tem relacionamento, ele vai falar, poxa, eu ouvi dizer sobre uma letra financeira lá na XP, o que você tem aí para me apresentar? O Bradesco vai falar, pô, eu tenho aqui uma letra financeira de 1 milhão, por exemplo, com uma taxa X, com prazo de 24 meses. Nossa, 24 meses? Não dá para o meu fluxo de caixa. Então, como que a gente acaba se diferenciando, né? À medida que a gente consegue acessar esse papel no secundário, né? Mais próximo do vencimento, porque esse papel já foi buscado, né? Comprado lá no primário, passou pelo gestor, passou pelo secundário e está sendo vendido de novo, a gente consegue acessar esse papel mais próximo do vencimento. Então, a gente vai buscar esses papéis com 90 dias de vencimento, 180 dias de vencimento e assim por diante. Então, por muitas vezes, aquele caixa, né, aquela parcela daquele caixa que a empresa consegue trabalhar de forma escalonada com prazo um pouquinho mais longo, a gente vai conseguir implementar dentro das carteiras, né? Então, vai estar dentro da política e dentro do prazo aí que a empresa tem como necessidade, né, de portfólio. E aí, não só, né, eu diria que as letras financeiras seriam um grande atrativo, né, para a gente acessar os grandes bancos, mas uma outra alternativa que muitas empresas desconhecem, que a gente acaba disponibilizando na nossa plataforma, são os títulos públicos, né? Hoje, os bancos em si acabam, somente as empresas corporate, né, de grandes nomes, têm aí um acesso diferenciado e acessam títulos públicos dos grandes bancos, né? Aqui na plataforma da XP, não tem essa diferenciação. Hoje, como a gente acessa o mercado secundário, a gente busca esses papéis e disponibiliza também para os nossos clientes pessoa jurídica. Então, hoje, aquelas empresas que têm uma política muito restrita vão se beneficiar, porque para aquele papel, para aquele caixa de liquidez, a gente pode, por exemplo, levar uma letra financeira do Tesouro, para aquele caixa que pode ser mais estruturado de longo prazo, a gente pode levar uma NTNB. Enfim, hoje a gente leva uma alternativa a mais, né? Um papel a mais, um papel menor risco país para o caixa das empresas. E, Caô, se eu puder complementar, cara, é o seguinte, eu podia ficar falando de diferenciais durante um bom tempo. Eu acho que a gente tem tudo para ser competitivo com quem for necessário. Mas eu queria destacar 3 principais pontos, alguns que a Monique pincelou. Então, o primeiro é a comodidade. Não adianta eu vir aqui e falar que o único lugar que você vai poder comprar tudo que você vai encontrar na XP é na XP. Não é. Você pode comprar diretamente, mas você vai ter que abrir 15 contas em banco, 10 em gestoras de investimento e ter a sua conta do Tesouro Direto. Na plataforma é tudo de uma vez só, então comodidade é a primeira delas. A segunda é rentabilidade. Eu não quero que passe batido de forma nenhuma o que a Monique falou sobre mercado primário e secundário. De forma bem resumida, o que ela está dizendo? Ela está falando que você hoje prefere o CDB de liquidez porque você pode ter a qualquer hora. Ou, enfim, porque você vai precisar daqui a um mês. Ao invés de você comprar esse CDB de liquidez, você pode comprar um outro título que vai vencer daqui a um mês. E você só vai encontrar isso porque a gente tem uma mesa ativa que tem um monte de gente comprando e vendendo a todo tempo. Ou você pode comprar um de 1 ano, mas vender ele daqui a um mês, pelo mesmo motivo, porque a gente tem uma mesa ativa comprando e vendendo. E como eu falei que esse diferencial é a rentabilidade, para a gente ter um cheiro, a gente vai sair de um CDB de liquidez, que hoje você vai receber algo em torno dos 101% do CDI, alguma coisa nessa faixa, podendo chegar a 140. Então, de 110 a 140, você vai ver bastante letra financeira rodando no mercado. E, por fim, eu acho que o último ponto aqui, de forma nenhuma, ele é desprezível dos nossos diferenciais competitivos, é o valor do serviço que chega para o investidor final, para o cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. Então, a cadeia de valor de investimentos ela é muito longa e muito qualificada. A gente depende de um time como o Felipe no XP Private, que cultiva bons relacionamentos. Esses relacionamentos acabam na célula de investment banking, que consegue fazer abertura de capital e emissões de dívida, e por causa dessa participação a gente tem acesso a essas dívidas, passa por uma mesa que negocia esses títulos por áreas de análise de renda fixa e fundos, que vão muito a fundo em cada produto desse para dizer de fato o que é bom, qual que é o preço disso, quanto que isso vale, chegando para o meu time que procura agrupar esses produtos com características similares, como a gente falou, montar uma dieta não é simples, as necessidades são complexas, para tudo isso acabar no KU, que é uma pessoa que tem que entender muito da vida do cliente, entender muito de como montar essa dieta. Então, pode parecer fácil, mas não é. É uma cadeia muito extensa. E num ecossistema dessa completude,
eu tenho tranquilidade de falar que a gente não tem concorrentes. Não há bancos e não há corretoras, nós não temos concorrentes. Eu acho até que você já respondeu muito bem. Não sei se você vai querer complementar uma pergunta que eu te fazia aqui, que era justamente isso, né? Sou empresário, estou pensando aqui em possibilidade de alocação, de estratégia de retorno para o meu caixa, né? Para o caixa da minha empresa, tá? Quais são as alternativas hoje que essa empresa, vamos dizer, que possuem características de curto, de médio e de longo prazo? Você já falou de N produtos aí, falou da dieta, adorei essa Legal. correlação. Analogia. Fantástico, fantástico. Então, você já falou de muita coisa, não sei se você vai querer complementar. Vamos sim. Mas você entendeu a pergunta? Então, claro. eu empresário, estou aqui agora e eu digo, caramba, tudo bem, eu tenho meu caixa e eu tenho necessidade de curto, médio e longo prazo. O que seria legal? Então, bom, vamos lá. Acho que muitas PJs às vezes têm um foco no curto prazo, e eu até queria trazer um dado do curto prazo econômico de hoje, eu não sei se todos estão sabendo disso. Os juros do Brasil está baixo, tenho certeza que todo mundo sabe disso, porque o empresário sente na pele, seja pelo investimento, seja pelo financiamento de projetos que ele consegue. E o que nem todo mundo se atentou é que o juros real de curto prazo ficou negativo no Brasil pela primeira vez na história recente. O que isso quer dizer? Se você não cuida do seu dinheiro de curto prazo, você perde da inflação no curto prazo. E no médio e longo, enfim, você talvez não perca, mas também se você não tomar o devido cuidado, você vai passar próximo do empate ali. Então, quando a gente fala de alternativas de produto, tem duas coisas muito importantes que entram na sua dieta, que é o seu horizonte de investimento e a sua necessidade de liquidez. Para que serve o horizonte de investimento? Risco é ruim? Não, de forma alguma. O risco é a melhor forma de ganhar dinheiro é tomando risco. Mas ele pode ser ruim se você não tiver tempo suficiente para esperar. Quanto mais tempo passa, mais provável que você tenha uma rentabilidade positiva em produtos de risco. O fato é, a maioria das pessoas jurídicas não possui esse tempo. Então, a gente tem produtos que têm oscilações mínimas ou que simplesmente rendem os juros. A gente está falando de títulos públicos, estamos falando de uma série de títulos de renda fixa que a Monique passou rapidamente. Vou citar, enfim, CDBs, debêntures, LCIs, CRIs e CRAs, acho que são os mais comuns, todos eles são títulos de renda fixa. E temos fundos que negociam esses papéis, então eles têm um risco de renda fixa e cada fundo tem um prazo de resgate, né? Então, você tem fundos D0, quer dizer que se você perde o seu dinheiro, ele cai na sua conta hoje. Tem fundos D1, que se você perde o seu dinheiro, ele cai amanhã. E assim por diante até D360. Então, quando a gente fala de fazer a dieta, é óbvio que quanto maior esse prazo de resgate, mais você tende a receber. Então, dando um exemplo muito besta, se eu sei que eu tenho contas a pagar de 30, 60 e 90 dias, eu pego fundos que têm um prazo um pouquinho inferior a eles e para cada um desses dinheiros eu vou estar ganhando o máximo possível, né? E isso eu estou falando só da renda fixa porque eu sei que é o que mais interessa a pessoa jurídica. Mas é claro que aquela pessoa jurídica que tem patrimônio da família ou que por acaso tem um prazo muito extenso, pode sim ir para as alternativas de risco, de renda variável, mas não é um pré-requisito e a gente sabe que a maioria não gosta. Então, quando a gente fala de prazo em renda fixa médio e longo, a gente tem títulos e fundos para os três. E eu sei que é complicado, eu sei que é muita informação e que parece uma infinidade de opções, mas isso só ressalta a importância do trabalho que o Cauê e a Start faz junto com a gente. Eles são seu nutricionista que você vai na consulta e vai falar, mas isso daqui que meu amigo me falou, será que não cabe? Será que eu não posso colocar? Como é que funciona? Eu estou precisando de tal coisa. E ele vai ser responsável por desmistificar isso um pouco para o cliente final. Mas alternativas para o prazo que for e para o risco que for, mesmo que ele seja baixíssimo, não faltam. Fantástico, fantástico. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Felipe, que é o seguinte, a gente falou muito, Felipe, aqui de gestão de caixa e tal, e a gente sabe que algumas empresas, vamos dizer assim, de maior porte, às vezes elas procuram profissionalizar essa gestão, certo? Então, até porque o dia a dia da empresa, né, do financeiro, são muitas atribulações, a gente sabe que não é fácil, tá? Então, a pergunta que chegou para mim existe algum veículo na estrutura que proporcione esse benefício para as empresas, né, de profissionalizar essa gestão? Boa pergunta, Caú.
Existe sim, né? Se você pegar aqui dentro do private, a gente tem 5 pilares importantes, tá? Um principal extremamente importante é a XPA, né, tá? A XP Advisory é uma gestora completamente independente da gestora de veículos abertos, tá? Essa gestora faz o quê? Ela faz gestão de veículos exclusivos, tá? Desde fundo exclusivo até carteira administrada. E esse é um produto que tem crescido bastante, né? Por quê? Porque isso é uma gestão, né? Como eu mesmo comentei, é uma gestora, né? Ela tem 25 pessoas aqui no Brasil e mais 28 pessoas fora, entre Geneve, Nova York, Londres, Portugal, né? Então a gente olha esses investimentos de uma maneira global, né? E essas pessoas estão voltadas para a liquidez dessas empresas dentro desses veículos, tá? Deixando muitas vezes o financeiro ali tocando partes extremamente importantes e tirando um pouco do peso do, 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 do financeiro da empresa, de ficar olhando o dia a dia, né? Óbvio que de maneira nenhuma a gente afasta essa pessoa, esse financeiro, da gestão, né? Mas a gente traz ele para uma conversa muito maior, né? Uma conversa mais de perfil, né? Do fluxo de caixa, como é que a gente vai montar o fluxo de caixa, como é que a gente vai cuidar daquele recurso. Sempre conversando de economia, o que a gente vai comprar, o que a gente vai vender, como a gente vai fazer, né? Então, toda essa gestão a gente faz via essas carteiras administradas, ou até mesmo, é um negócio bastante específico, mas de repente faz sentido também montar um fundo exclusivo para as empresas e a gente montar e delegar esse caixa para a XPA e montar um fluxo com esses profissionais, tá? Uma pergunta que eu não sei se vai acontecer ou não, né? Muitas vezes eu escuto o cliente falar, poxa, mas eu vou pagar uma taxa de administração, né, com um cenário de 2% de CDI, né, de um CDI de 2%, é caro. Eu acho que eu sempre falo que acho que não, né? Quando a gente tinha um CDI de 14%, aí eu achava caro, porque você não tinha muito o que fazer, né? Coloca no Coloca lá, CDB e esquece. coloca no CDB e esquece, é 1,5% ao mês e acabou, sem tomar Horrível. risco. Hoje em dia, né, como o Pedro mesmo comentou, você tem um juro real negativo de curto prazo. Ou você entrega uma atenção extremamente importante e olha esses investimentos com lupa, ou você vai perder poder de compra, né? Se você não olhar isso direitinho, esse dinheiro de um mês aqui que você está perdendo para a inflação, você não compra mais ali depois de um mês o mesmo ativo, né? Então é extremamente importante olhar com lupa e profissionalizar a parte de investimentos, né? Eu até entendo que a gente está acostumado por viver muito tempo com juros altos, esquece, põe no banco, esquece. Isso não existe mais, né? É. É outro cenário. A Monique até comentou ali no começo, é outro cenário, mudou, a gente vive em outro mundo, né? Tudo mudou. Profissionaliza, olha com Eu queria lupa, até complementar aqui. eu acho que dá a devida importância para aquilo ali, né? Aquilo ali pode te gerar bons frutos e tendo gente profissionalizada sentada o dia inteiro debruçada em cima dessa liquidez, desse caixa, faz a diferença. Até porque não é o core business da empresa, né? Ele não Não tem que é? estar pensando nisso, né? Caú, eu falo muito para até nesse caso, pessoa física e pessoa jurídica acaba sendo a mesma coisa, né? Quando eu olho para o cliente e falo, eu sei que você não ganha, a ideia não é ganhar dinheiro com esse dinheiro. Você está trabalhando, você está gerando dinheiro no seu trabalho, né? Mas dá a devida atenção para a sua liquidez e bota gente que trabalha para te gerar frutos com esse dinheiro, entendeu? Está sentado ali o dia inteiro olhando e tentando gerar o retorno combinado do perfil de cada empresa, de cada pessoa. Isso é muito importante. Com certeza. Eu Monique, acho até que eu te pegando. interrompi. Desculpa, Caú, eu que te interrompi aqui. Não, fui eu que te interrompi. Esse assunto ele é tão rico, né, que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Até desculpa aí por cortar vocês. Mas pegando um gancho aqui nessa questão da profissionalização, a gente vê muita empresa, né, que vem se estruturando, querendo realmente adquirir aí mais organização, né, organização corporativa. E essa oportunidade, ela é mais um diferencial que a XP acaba levando em comparação ao mercado, né?
A estrutura de fundo exclusivo já é muito difundida, né, pelos bancos, porém, normalmente trabalha-se com volumes muito altos, né, para a estruturação desse fundo. Porém, a gente, como o Felipe Fuin colocou, a gente tem o veículo de carteiras administradas, né, o serviço de carteiras administradas. E é um primeiro passo, né, para uma gestão discricionária. Então, a gente começa com volume mínimo, né, um volume inferior a partir de 5 milhões. Então, a partir de 5 milhões, a empresa ela já tem aí um gestor trabalhando para eles, né? E aí, qual que é o benefício, né? Aquele profissional que está no dia a dia, que você vai provocar ali, mandando oportunidades de negócio, vendo aí oportunidades que surgem no mercado secundário, por muitas vezes, ele não tem tempo e experiência, expertise, para realmente decidir dentro do horário, né? Dentro dos horários das aplicações. E, por muitas vezes, essas oportunidades acabam sendo perdidas, né? Então, por que não delegar toda essa gestão para um profissional que está ali dia a dia, né? Todos os dias, só acompanhando o mercado, vendo o cenário e pode realmente fazer o seu melhor, né? O fato da empresa profissionalizar não quer dizer que o gestor vai realmente trabalhar da maneira que ele achar melhor. Não. Toda essa estrutura, né, formalizada em uma política, né, em um contrato, onde vai ser determinado quais são as classes de ativos que, eventualmente, a empresa permite que sejam alocadas dentro dessa carteira, se são, eventualmente, ativos de renda fixa, se são emissores bancários, quais são os principais emissores, ou melhor, quais são os ratings que o gestor vai poder trabalhar. Isso é um ponto importante, porque a gente acaba abrindo o leque, né? Como eu disse, que a gente tem aí relacionamento com mais de 60 emissores, a gente pode realmente definir que dentro daquela composição daquela carteira, eventualmente a gente vai trabalhar só com emissores acima de duplo a mais, por exemplo. Então, tudo isso é determinado. E se a gente pode colocar, eventualmente, um crédito corporativo dentro dessa carteira, quais são os setores que, eventualmente, eles não querem colocar? Às vezes, a gente está falando com uma empresa de logística, né, de transportes, e que não quer colocar, eventualmente, nenhum risco relacionado a esse setor, porque o risco já está no próprio negócio. Então, tudo isso, na verdade, é discutido, né? E essa proximidade entre a estrutura da XP e o cliente faz toda a diferença, né? Quando a gente está falando da carteira administrada ou de um fundo exclusivo, existe total possibilidade da gente colocar um desses profissionais, né? Um desses 25 profissionais que atuam na área de frente com o cliente, né? Para conversar, né? Entender o perfil, entender qual é a expectativa de rentabilidade e também alinhar, né? O risco e a rentabilidade, né? A política e a rentabilidade estipulada. Pode ser que o cliente quer lá, não, eu quero 200% do CDI na minha carteira, sendo que eu só posso aplicar nos principais bancos do país. Já não vai dar certo. Então, assim, a gente é muito transparente nessa conversa, né? Nessa estruturação. Então, hoje, a carteira administrada, ela vem realmente a benefício aí do cliente, que eventualmente, né, não tem muito tempo para tomar decisões, não tem muita experiência e prefere ainda delegar e, além disso, ter uma organização corporativa aí dentro da empresa. Show! Que aí eu estava olhando uma pergunta no Q&A, que aí terminou já meio que sendo respondida, né? Que é um dos nossos clientes perguntando, né? Exemplos específicos de produtos existentes na XP para gestão de fluxo de caixa. Então, a gente já trouxe vários aqui, né? Já saíram várias ideias. Mas aí eu trago, até para esse cliente que perguntou e para os demais, né? Além de tudo isso que a gente já falou aqui, lembra, não somos uma empresa com produtos de prateleira. A gente não tem nada aqui numa prateleirinha que a gente faz, para o cliente conservador, é esse produtinho aqui. Não existe isso, porque acho que o Felipe falou muito bem. Eu vou ter a empresa conservadora A e a empresa conservadora B, que vão ter necessidades, fluxos de caixa completamente diferentes um do outro. A ideia é que a gente sente com esse nosso cliente e entenda, olha, para o seu fluxo de caixa específico, a gente consegue rentabilizar ele melhor, ter um ganho financeiro, né? Acho que até o Pedro falou, deu um exemplo fantástico. Pô, você tem aí desembolsos para 30, 60, 90, quer dizer que o dinheiro vai ficar parado 90 dias? Não faz sentido, né? Então, vamos rentabilizar esse teu fluxo de caixa para 30, para 60, um pouquinho antes de 30, um pouquinho antes de 60, um pouquinho antes de 90.
né? É esse trabalho que a gente faz, né? Então, se foram falados vários produtos aqui, não falando de mercado secundário de renda fixa, CDB de outros bancos, enfim, saíram vários produtos aqui. O que a gente quer dizer é que, primeiro, não tem fórmula mágica, tem um produtinho mágico aqui que vai ser lindo. Isso não existe. Né? Os nossos sócios aqui, que ficam na área de alocação, falam muito isso. Não existe um produto mágico. E, óbvio, cada empresa, cada pessoa física, né, cada sócio tem a sua necessidade diferente. E a gente vai conseguindo ajustar. O que vocês precisam saber é que temos produtos diferenciados, vários deles foram falados aqui, e para cada necessidade a gente vai trazer. Tá? Você falou um negócio muito importante aqui, que é da XP, né? O olhar para o serviço, muito mais para o serviço e muito menos para o produto. Não tirando a importância do produto, né? O que eu quero? Obviamente que eu quero a última linha do Excel. Mas para eu chegar na última linha do Excel com um retorno compatível ao combinado com o perfil de cada empresa, eu preciso de serviço. Eu preciso ter tempo de sentar com cada empresa e saber exatamente o que ela busca, né? Eu gostei demais dessa analogia que o Pedro fez do nutricionista. E é exatamente isso. Fantástico. Cara, não adianta você olhar duas pessoas com biotipo idêntico e falar assim, eles precisam comer a mesma coisa. Não é. Não é. É ter tempo de serviço, é entregar tempo, é investir tempo em entender o que cada empresa quer. Tá? Eu acho que o grande diferencial da XP é isso. É esse olhar de dono, né? Olhar para a empresa e investir o tempo de cada pessoa e entender o que cada empresa busca e o que ela quer. Ou o que cada pessoa busca ou o que ela quer, né? Então, eu falo, a gente tem a maior plataforma de produtos da América Latina, é importante? Poxa, esse problema a gente não tem, né? Porque tem muito produto. Tem mais produtos que demanda. O mais importante... A gente fica tranquilo. Exatamente. Esse problema a gente não tem, entendeu? Mas o mais importante, sem dúvida, é o tempo, são as pessoas totalmente voltadas para serviço, entendendo que não tem ninguém igual. Eu acho que isso é o grande diferencial. Sendo um pouco repetitivo aqui, que a gente já falou um pouco disso, mas eu acho que é o grande diferencial. Concordo. E assim, eu tenho mais uma pergunta e até uma novidade. Eu tenho certeza que a Monique vai trazer algumas coisas, mas tem uma novidade que eu quero trazer aqui que tem um pouquinho a ver com essa pergunta. A gente sabe que as empresas, elas não têm só demandas de gestão de fluxo de caixa, né, de investimento, a gente sabe que tem outras demandas. E aí, Monique, como a XP Empresas, né, que foi muito bem estruturada, está fazendo um ano também a XP Empresa, não é só você não, né? É toda essa estruturação nova aí da XP Empresa está fazendo um ano. Quais são os outros diferenciais, quais são os outros serviços que a gente tem para atender os nossos clientes que são empresários? Exato, né? Como eu falei inicialmente, eu estou dentro do núcleo XP Empresas, no pilar de investimentos, porém, a gente tem mais dois pilares muito importantes dentro do núcleo, e como você mesmo disse, a gente está fazendo aniversário, a gente está completando um ano de estrutura XP Empresas, né? Claro que um dos pilares, que é o mercado de capitais, já vem de longa data, mas a parte de crédito em si, ela realmente está completando um ano de vida, né? Então, dentro do nosso núcleo, nós temos aí alternativas, né, para aquelas empresas que precisam aí, eventualmente, de uma linha de crédito de curto prazo, onde a gente tem aí como objetivo principal desintermediar, né, desbancarizar, né, esses clientes, ser um novo bolso realmente, entendendo aí a necessidade do cliente, não simplesmente mandando simplesmente taxa e modalidades. A gente tem o objetivo de entender qual é a necessidade específica, né? A gente vê muita empresa tomando linhas de rotativo, né? A gente vê aí no mercado conta garantida, que seria algo eventualmente momentâneo e que eventualmente elas ficam aí utilizando esse recurso de forma contumaz. Então, assim, pagando IOF, pagando juros altíssimos. Então, assim, totalmente desalinhado com a necessidade da empresa. Então, o nosso primeiro ponto é entender a necessidade também no pilar de crédito. E hoje a gente vem trabalhando dessa frente e a gente não para, né? A gente vem trabalhando com garantia de investimentos, vem estruturando aí a garantia de recebíveis mais
para o próximo semestre. A gente vem trabalhando aí oportunidades, eventualmente também com Fiança, que já está no nosso pipeline para trabalhar. Estamos trabalhando também com linhas de crédito para derivativos, né? Linhas que eventualmente não precisam de margem, né, para fazer a operação do hedge como um todo. Então, assim, hoje tem muita novidade, a XP vem acelerando o passo aí nessa frente também, né, na parte de crédito. Você falou aí, e aí tem uma novidade que a XP está vindo agora para o mercado falar isso, e aí talvez os nossos clientes estejam ouvindo isso pela primeira vez, né? Então, a XP ela lança um produto chamado Limite Express, que eu achei fantástico. Eu estou no mercado financeiro há 14 anos, eu nunca vi nada parecido, não para, vamos dizer assim, com essa simplicidade, né? Então, rapidamente, para o nosso empresário, inclusive também vai estar disponível para a pessoa física. Eu achei fantástico isso. Então, o Limite Express é o seguinte, imagina você tem uma necessidade pontual na sua empresa. Seja uma necessidade porque você enxergou uma oportunidade de investir no seu negócio, ou, sei lá, comprar uma empresa de um outro segmento, ou comprar até uma empresa do seu segmento, né? Uma oportunidade com um fornecedor, alguma coisa. Às vezes você teve uma necessidade, agora mesmo na pandemia, eu tive que dar férias coletivas para todos os meus funcionários. Não estava previsto no seu fluxo de caixa. Então você teve aquela necessidade pontual. Show. O que é que acontece? Como é que o Limite Express funciona? Ele usa como garantia os seus investimentos na empresa e o dos sócios, ou seja, não necessariamente é só da empresa. A empresa ela distribui todo o lucro dela, os investimentos são todos no sócio, não tem problema algum. Usa os investimentos dos sócios como garantia. E o que é que ela faz? Você pode escolher 12, 24 ou 36 com pagamento bullet. Traduzindo, você não tem PMT. Você não vai ficar pagando parcela. Então, se você escolher um prazo de 12 meses, em 12 meses você vai pagar. Vão vencer os 12 meses, o principal e os juros. E na hora que a gente vai fazer simulação de juros, eu fiz várias agora, o produto foi lançado tem 7 dias, fiz várias nessa semana, e a gente está vendo taxas oscilando em 6% ao ano. Teve cliente que a gente pegou aqui é 5,23% ao ano. Não existe isso para capital de giro. Só para você ter uma ideia, se a gente for olhar o Pronamp, que é o programa do governo, subsidiado, é 4,5%. E a gente sabe que pouquíssimos empresários tiveram acesso. A maioria das empresas não teve acesso ao Pronamp, não teve. Mesmo empresas muito bem capitalizadas não tiveram acesso, porque não tinha. Era para poucas pessoas. E aí vem a XP e revoluciona o mercado. Então, mesmo que a empresa não tenha investimentos como garantia, usando a garantia dos sócios, o Limite Express vai te dar essa possibilidade de você sanar essa sua necessidade pontual, pagando bullet, ou seja, pagando daqui a 12, daqui a 24, daqui a 36. Eu acho que foi o Felipe que falou, não tenho certeza, mas você está pegando aquele dinheiro e você está rentabilizando ele. Você está pegando o dinheiro do banco, né, o dinheiro do Banco XP, para ganhar dinheiro com ele, seja investindo na sua empresa, investindo no seu negócio, comprando uma outra empresa, enfim, pagando uma taxa que não existe no mercado financeiro hoje para um produto tão simplificado, inclusive para a pessoa física. Então, o sócio que está vendo hoje, eu queria tomar, mas eu queria tomar na PF. Eu não vou ter um ganho tributário, por exemplo, se eu tomar na PJ. Enfim, cada um tem sua necessidade, né? Eu quero tomar na PF. A condição é a mesma? Exata. Aí quem está ouvindo a gente pode estar se perguntando, é super burocrático, né? É bem complicado. Então, nós estamos falando de prazos de liberação de 5 dias úteis na PF e 10 dias úteis na PJ. É muito simples, é muito rápido. Ou seja, nós estamos falando de condições de crédito que só existiam em bancos de desenvolvimento, como o BNDES, como o BNB, para grandes empresas, grandes corporações, condições iguais, vamos dizer assim, ou até melhores, agora para o cliente XP. Isso acabou de ser liberado, né? E aí, hoje, o Pedro Esteves já me mandou um outro produto, que é o Giro Express, que aí já é um outro produto que já não usa garantias. Enfim, toda hora a XP está se reinventando. A gente
dorme de um jeito e acorda de outro jeito melhor. Eu acho fantástico. Toda hora está chegando uma novidade para a gente Caú, eu saber. acho que adicionalmente a gente tem que relembrar os clientes que a gente tem isenção de IOF até o mês de outubro, né? Até o comecinho de outubro. Então, às vezes, aquelas empresas que querem até estruturar seu caixa para folha de 13º, pode ser aí uma alternativa, né? De curto prazo. E também nessa crise, a gente, né, conversando com muitas empresas, a gente faz muitas reuniões com o cliente final e a gente também percebeu que muitas empresas acabaram tomando essas linhas mais baratas até para dar uma robustez maior nos seus caixas, né? Isso. Porque a crise ainda não acabou, existe aí uma incerteza de mercado. Então, por que não utilizar essas linhas mais baratas e estruturar, né, dar mais robustez e fazer esse caixa rentabilizar e trabalhar aí esse caixa para pagar no final aí daqui 24, 36 meses, né? Uma boa alternativa também. E assim, falando de alguém que entende bem o mercado bancário, 14 anos lá, né? Não tem letrinha miúda, tá? Não tem tarifa de abertura. Você falou muito bem do IOF, ok, mas é uma isenção para todo o país, mas não tem tarifa de abertura de crédito. Não tem taxa de análise de crédito, como a gente viu aqui em alguns concorrentes. Não tem produtinho amarrado. Não tem nada disso. O cliente vai pagar a taxa de juros. E quando eu falei desses exemplos de taxa de 5,2, taxa de 6, eu estou falando de 7, de custo efetivo total. Não estou falando aqui da taxinha bonitinha que no final o 7 fica gigante. Estamos falando aqui de 7, de custo efetivo total. Ou seja, não tem pegadinha. Não tem letrinha miudinha. É mais fácil para o empresário se programar. Ele vai conseguir enxergar aquela oportunidade e não precisar se desfazer dos seus investimentos. Abrir mão da sua rentabilidade. Pelo contrário, muitas das vezes, a gente está acompanhando alguns casos agora, aqui na Start, do cliente estava com o dinheiro parado na conta, naquela rentabilidade de conta, ou ainda naquele CDB de 80% do CDI. E a gente traz esse valor para cá, aloca ele de uma forma mais inteligente, vendo o fluxo de caixa, como o Pedro falou muito bem, né? Faz um estudo de fluxo de caixa, aloca melhor, ou seja, ele vai ganhar com a rentabilidade, vai ganhar na ponta da rentabilidade. Por outro lado, a XP vai chegar para ele e vai dizer, olha, esses investimentos aqui estão te gerando funding, estão te dando garantia para você pegar isso aqui de crédito, para você pagar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com uma taxa que você não vai encontrar em canto nenhum. Aqui, porque é aquela velha e boa desintermediação. O que a XP fez com os investimentos, agora ela está fazendo com crédito. É a desintermediação, é realmente levar o crédito dos fundos de investimento, das empresas de investimento, para as empresas tomadoras que estão necessitando daquele crédito. Não estou falando das empresas superendividadas, que estão lhe rolando dívida, não é isso. Nós estamos falando daquela empresa que quer crescer, que tem uma oportunidade de negócio e precisa, nesse momento, ter um apoio, ter um suporte ao seu caixa. Então, é dessa forma que eu enxergo esse produto de crédito da XP. E esse novo produto lançado agora, o Limit Sprex, realmente eu nunca vi nada parecido, muito bom. As condições estão imperdíveis. E para complementar o terceiro pilar, Caú, nós temos também já o mercado de capitais, que já é uma estrutura muito robusta dentro da XP. Quando a gente fala em PJ, né, a gente imagina, né, as pessoas acabam imaginando que a XP começou a trabalhar com pequenas e médias empresas, porém não, né, a gente começou pelas gigantes, né, justamente pela estruturação de dívida. Então, o mercado de capitais hoje nós temos especialistas que fazem um trabalho em conjunto aos escritórios, justamente para identificar as oportunidades. E, claro, o crédito ele é justamente por uma situação mais pontual da empresa, mas pensando em dívidas de longo prazo, claro que a gente vai trabalhar outras oportunidades e outras alternativas, né? Hoje a gente é líder aí em estruturação de CRI, CRA, debêntures, né? Hoje a gente tem uma esteira super completa entre estruturação, coordenação e distribuição desses papéis dentro da nossa plataforma, né? Então, hoje a gente consegue aí um preço muito mais atrativo em comparação ao mercado, justamente por toda essa esteira, né? E não só na parte de dívida, mas também estruturação de FDICs, né? Participação nas fusões e aquisições, a gente participa aí como advisor sempre no seu site, então a gente sempre vai buscar entender o que de fato o acionista quer naquele momento, né? Se ele precisa de um
parceiro capitalista, ou se eventualmente ele precisa aí de um parceiro estratégico para implementar novas ideias e novas estratégias aí no negócio. Então, hoje, né, a gente já tem aí uma sinergia muito grande entre todos os núcleos. Claro, na tomada, né, eventualmente numa estruturação de dívida, a gente não vai trabalhar só em gestão de capital na empresa, mas também uma alocação, né? Nessa estruturação, né, ou eventualmente numa liquidez de um acionista que recebe aí a venda de recurso de uma venda de uma empresa, a gente vai trabalhar aí a partir dos investimentos, da liquidez em si, né? Vai trabalhar ao longo do período. Então, a gente percebe que trabalhando aí crédito, trabalhando eventualmente a partir dos investimentos, tem toda a sinergia e o objetivo é único, né? É prestar o melhor serviço. Então, hoje, dentro desses 3 pilares, a gente já consegue acessar aí diversas empresas e melhorar a vida deles também. Show. A gente está chegando aqui nos momentos finais, tem mais uma pergunta, tá? Que ele fala o seguinte: o quão competitivo é o custo do crédito na XP? É muito burocrático? Então a gente já falou aqui com relação a taxas, e aí eu até falei alguma coisa de burocracia, mas vou reforçar. Pelo contrário, nós estamos falando do momento da cotação ao momento da liberação de crédito, o crédito cair na conta do cliente, no Limite Express, por exemplo, nessa nova modalidade, nós estamos falando na PF em 5 dias úteis. Na PJ, em até 10 dias. Né? Eu tive conversando, tiveram casos de 6 dias úteis. 6 dias úteis. O dinheiro já está disponível. Porque é muito simples. Tudo já está dentro da plataforma. Então, a forma como vai se formalizar esse contrato é digital, é via push. Ou seja, são processos extremamente mais ágeis do que os processos que a gente vê no mercado financeiro padrão. Porque, lembra, está tendo a desintermediação, não tem aquele, vamos dizer, aquele meio termo, né? Não passa por todos aqueles processos. Não, é muito mais simples, é muito mais rápido, né? Muito mais vantajoso e mais barato para o cliente. Não só barato por causa da taxa, barato porque tudo isso custa. Todos esses processos demorados, etc., um custo lá no meio. Vai ter sempre uma taxinha para você pagar, alguma coisa desse tipo no final. Não tem nada disso, é bastante rápido, né? A ideia aqui é zerar a burocracia. Quanto menos burocracia, melhor. Ô, Caú, e só para lembrar, o Banco XP nasceu para dar crédito barato, né? Eu acho que era o único gap que a XP tinha há um tempo atrás, a gente não conseguia dar crédito, né? Verdade. Nasceu para dar crédito barato. A gente dá crédito com colateral, ou seja, o risco da XP é quase zero. Aliás, é zero, porque o dinheiro está aqui, entendeu? E eu não vou deixar nenhuma taxa aqui, porque para não ancorar ninguém em taxa, tá? Mas só vou lembrar que a semana passada eu dei uma taxa para um cliente que quando o banco me mandou, eu confirmei 2 vezes por e-mail que eu nunca vi uma taxa tão baixa. Eu falei, é isso? Posso mandar? É isso? Posso mandar? Lembrando, a taxa foi extremamente baixa, Legal. porque o cara deu garantias extremamente conservadoras, mas era assim, baixa de assustar, tá? Então, para deixar aqui uma pimentinha para todo mundo, se alguém precisar, provavelmente esse cliente que perguntou deve estar pensando nisso para a empresa, vamos fazer um bate-papo one-on-one aí e entender o que seria, quais seriam as garantias e como é que a gente daria esse crédito. Do mesmo jeito, você falou muito bem, não existe produto de prateleira, né? Então, cada cliente é uma necessidade. Eu preciso entender. Isso, a gente vai entender, vai estruturar as garantias, né? Eu dei alguns exemplos de taxa aqui, mas não, como eu falei, a gente não falei e reforço para os nossos clientes, a gente não tem nenhuma taxa fixa, né? Vai oscilar, vai depender das suas garantias. E aí, tem cliente que já perguntando, peraí, eu tenho investimento, mas meus investimentos estão concentrados em ações. Pode? Pode. E aí por isso que eu falei, você não acha isso no mercado financeiro. Você não pode procurar, você não vai achar um produto parecido com o Limite Express no mercado financeiro.
Ah, Outra coisa aqui estou na muito XP, né? motivado porque lançou agora e eu achei massa. Outra coisa aqui na XP, essas perguntas que clientes fazem, né? Pode? Sim, tudo pode, né? A gente é uma casa que, como a gente é muito focado em serviço, vou voltar nisso e eu bato muito nessa tecla. Muitas vezes vem demandas assim esdrúxulas que a gente fala, peraí, vamos sentar e entender. Não estou falando que a gente vai sempre fazer, mas a gente sempre vai tentar entender. Boa parte das vezes a gente fala, ó, não dá. Assim não dá para fazer, né? Não faz sentido. Mas que a gente senta, entende, pergunta, faz uma reunião, duas reuniões, três reuniões. A gente nunca vai dar um não. Ah, pode fazer não. Não. Vamos ver, né? Me explica, Ó, né? É eu tenho um isso. exemplo daqui, da Start, que eu achei fantástico. Eu nunca tinha visto algo assim. Nós liberamos um crédito para um cliente nosso aqui, em torno de meio milhão, e com as garantias que nós usamos, né, conseguimos estruturar uma garantia, usando garantia dos sócios e tal. E aí o que é que acontece? O contrato da CCB que tinha não abarcava, vamos dizer assim, todas essas garantias. E aí eu achei fantástico, porque uma pessoa da área de formalização fiscal é o seguinte: a gente está fazendo um novo contrato aqui com o jurídico, me dá 2 dias. Os caras criaram um novo contrato completamente diferente do que já existia em 2 dias. 2 dias. Chegou um novo modelo de contrato completamente diferente e a gente atendeu o cliente. Em 2 dias. Qual a instituição financeira no país hoje que vai dizer assim: olha, vou mudar meu contrato padrão só para te atender? Eu não conheço. E eu vi isso acontecer aqui na Start. Aqui na Start. Alterou-se o contrato junto ao jurídico só para atender o cliente. Eu não conheço nada tão tailor-made como um exemplo desse. Exatamente. Isso é XP, é isso aí. Queridos, ó, até passamos um pouquinho do tempo, que quando a conversa é boa, né, termina andando muito. Eu queria passar a palavra para vocês para as considerações finais, mas antes eu queria, mais uma vez, em nome da Start, agradecer muito Monique, Pedro, Felipe. Eu sei que o tempo de vocês não é fácil, eu sei que a agenda de vocês é extremamente concorrida, mas foi muito legal ter vocês aqui hoje, trazendo essas informações valiosas para os nossos clientes. Muito obrigado mesmo por esse XP Company estar sendo feito hoje na Start. Muito obrigado. Obrigado, Caú. Eu queria deixar de consideração final, principalmente voltado aqui para os nossos investidores. A gente falou muito de objetivos, de taxa de rentabilidade de acesso a crédito. Claro que tudo isso é muito importante, se não o principal, mas a gente não pode esquecer também do outro lado de tudo que a gente está falando aqui. Então, eu sempre gosto de citar um dos livros que eu mais gosto, que é O Pequeno Príncipe. E nesse livro, o Pequeno Príncipe ele é obcecado com a rosa dele, a rosa é a vida dele, ele ama a rosa. E um dia ele conhece uma raposa e a raposa fala assim para ele: olha, é só uma rosa, o que torna ela especial é o tempo que você dedicou para ela. Então, essa é a importância de estar perto da Start, perto do Caú, perto de profissionais que não olham para a sua conta como um número. A gente sabe que na história da pessoa jurídica tem quase sempre uma família que passou por 1000 tropeços, tem toda uma história de suor, e não dá para você ter uma pessoa cuidando do seu dinheiro que não reconheça esse lado, que não enxergue naquele número uma história de muito suor e trate com o devido respeito. Então, é dessa forma que a gente encara, além de toda a seriedade e profissionalismo de tudo que a gente falou aqui, e esperamos vocês. Obrigado a todos. Bom, quero agradecer também o convite, né, para a participação dessa live, e quero deixar o recadinho, né, que o momento de investir é agora, né? Então, as empresas que tinham dúvida se faz sentido ou não, chegou a hora de começar a trabalhar com uma estratégia muito mais assertiva, né? Então, contem aí com todo o nosso apoio. A gente vai fazer realmente um trabalho às 4 mãos e fiquem à vontade para fazer as agendas aí com o escritório, para que a gente consiga levar o nosso melhor para vocês. Gente, obrigado. Caú, obrigado pela conversa, como sempre, extremamente agradável, né? Mais agradável seria se pudesse estar aí, né? No escritório novo, tomando um café, batendo um papo. Logo mais a gente organiza uma ida para conhecer tudo isso, tá?
contem com a gente, estamos sempre à disposição. A nossa agenda é corrida, mas tem sempre um jeito de encaixar, né? Corrida porque a demanda de vocês é muito grande, porque tem muito negócio bom, tá? Então, contem com a gente sempre que precisar. Obrigado. Show. Gente, boa noite. Eu queria agradecer também aos nossos clientes que participaram, que estavam com a gente até agora, que mandaram perguntas. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.